bem-vindos à nossa aula de Biofísica, Fundamentos de Biofísica. A gente terminou o nosso conteúdo referente ao estudo da biomecânica, certo? Na aula de hoje a gente vai dar sequência aos nossos conteúdos, né? Sendo que hoje daremos início ao estudo da bioenergia, né? Não sei se vocês lembram, mas do ensino médio provavelmente vocês estudaram um conteúdo chamado de energia mecânica, né? Que estava relacionado à energia que envolvia os movimentos dos corpos, né? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos adaptar esse conteúdo de energia agora voltado para bioenergia, ou seja, para os seres humanos, para os seres vivos. E será que isso tem relação com... Por que a gente precisa saber disso como fisioterapeuta? Então a gente vai começar a entender isso um pouquinho na aula de hoje, certo? Boa aula a todos! Para o fisioterapeuta, conhecimento e entendimento da ciência básica por trás do uso desses agentes são muito úteis. As interações entre energia e matéria são fascinantes e são a base física para várias modalidades terapêuticas. Isso significa que uma forte base de conhecimento teórico pode ajudar os fisioterapeutas a entenderem como cada modalidade terapêutica funciona. Nessa primeira aula sobre bioenergia, vamos descrever as diferentes formas de energia e sua importância na fisioterapia. Também discutiremos como a elasticidade, plasticidade e fraturas afetam o corpo humano. Vamos começar respondendo a seguinte pergunta: o que é energia? Bom, para que possamos entender o que é energia, temos antes que compreender um conceito conhecido como trabalho. Em física, a palavra trabalho tem um significado diferente do que o trabalho que conhecemos no dia a dia e na nossa vida. Trabalho, em física, é a relação existente entre força e deslocamento. Dizemos que existe trabalho quando uma força aplicada em um corpo provoca o deslocamento deste corpo. Assim, quando a força não desloca o corpo, ela não realiza trabalho. Vejam a imagem. Nela vemos uma pessoa em repouso segurando uma caixa. A pessoa está fazendo força para segurar a caixa. No entanto, não há deslocamento. Logo, não há realização de trabalho físico. Já nessa segunda imagem, a pessoa está em um movimento, empurrando um carrinho de mão. Neste caso, a pessoa está fazendo força para empurrar o carrinho e há deslocamento. Logo, há realização de trabalho físico. Bom, o que temos que saber então? Primeiramente, temos que saber que trabalho pessoal, é uma grandeza escalar, certo? Sendo assim, para defini-la matematicamente, somente um número e a unidade de medida serão suficientes para a gente determinar, para dar o significado físico, né, para essa grandeza. Tá? Além disso, vai existir uma equaçãozinha para a gente determinar o trabalho de um corpo, certo? O trabalho de um corpo, eu vou representar o trabalho pela letra W, é a relação entre, como foi dito, né, anteriormente, entre força, né, que é uma grandeza vetorial, e o deslocamento, que neste caso eu vou chamar de ΔX, certo? Essa é a equação para o trabalho realizado por um corpo, tá? Se quiserem anotar com mais tranquilidade, né? O W significa trabalho
né? O F significa força realizada, né? Fisicamente, lembrando, só vai existir trabalho se existir essas duas grandezas. Agora fica mais fácil de enxergar, né? Porque se não tem força, se aqui for zero, zero multiplicado por qualquer número é zero, e logo não existirá trabalho, né? Se o deslocamento for zero, ou seja, se o corpo não se mover, zero multiplicado por qualquer número que tem aqui, também vai dar zero, logo o trabalho será zero, tá? E o ΔX aqui, vamos colocar que significa um deslocamento, certo? Bom, a partir desses dados, a gente também pode determinar o valor, as unidades de medida presente, né? Nós vimos anteriormente que a força é medida em newtons, né? N maiúsculo. E vimos também que o deslocamento é medido em metros no sistema internacional, né, gente? Essas duas grandezas. Logo, a unidade de trabalho, unidade de medida, né? Como é F vezes ΔX, seria Newton vezes metro, certo? E esse Newton vezes metro recebe um nomezinho especial, tá? A gente não escreve Newton vezes metro. Newton vezes metro a gente chama de Joule, tá? Que se escreve Joule, ou que pode ser dito como Joule, tá? E a unidade de medida é um J maiúsculo. Como definir energia? Bom, definir o que é energia é um pouco difícil, gente. Esse conceito vem sendo construído pelos físicos há muitos anos. Alguns livros definem energia da seguinte maneira, dizendo que energia é a capacidade de realizar trabalho. Já outra definição seria: energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar trabalho. A energia pode ter várias formas: calorífica, cinética, elétrica, eletromagnética, mecânica, potencial, química, radiante, transformáveis umas nas outras, e cada uma capaz de provocar fenômenos bem determinados e característicos nos sistemas físicos. Em todas as transformações de energia, há a completa conservação dela. A energia, ou seja, ela não pode ser criada, mas ela apenas pode ser transformada. E esse é o primeiro princípio da termodinâmica. A massa de um corpo pode se transformar em energia. E a energia, sob forma radiante, pode transformar-se em um corpúsculo com massa. Eu não sei você, gente, mas no entanto, para mim, essas definições elas não me parecem adequadas, pois o conceito de trabalho, no sentido em que a física usa esse termo, também é definido em função do conceito de energia. E isso torna essas duas definições circulares, né? A gente define uma em função da outra, ou seja, a gente acaba não definindo nada. Então, vamos novamente à pergunta: o que é energia? Provisoriamente, nós vamos usar a seguinte definição, que energia é uma propriedade dos sistemas físicos que permite a esses sistemas interagirem uns com os outros. A energia, ela pode ser apresentada de diferentes formas. Então, ela pode ser de repouso, ela pode ser de movimento e pode ser formas de transferência. Bom, as formas de energia associadas ao movimento ou repouso, elas são chamadas de energia mecânica. Quando ela está associada ao movimento, ela recebe o nome de energia cinética. Enquanto aquelas que dependem da posição relativa das partículas que compõem o sistema são chamadas de energias potenciais. Já as formas de transferência, elas são aquelas pelas quais a energia flui de um sistema físico para o outro. Esse tipo ele será estudado mais a fundo ao longo dessa apostila. Bom, hoje
Nós iniciaremos nosso estudo a partir da energia mecânica, que, como foi dito anteriormente, está relacionado à situação de movimento ou repouso de um corpo. A energia mecânica, que nós estamos estudando aqui, ela é a soma de dois tipos de energia. Então, nós podemos dizer que a energia mecânica é a energia do movimento, certo? Eu vou representar essa energia por EM, certo? E a energia mecânica é a soma da energia que o corpo tem quando está em movimento, que é chamado de energia cinética, certo? Mais a energia quando ele está na iminência de entrar em movimento, o que é chamado de energia potencial, tá? Então, a energia mecânica, matematicamente, ela é a soma desses dois tipos de energia. Número 1, energia cinética. A energia cinética está associada ao movimento dos corpos. Ou seja, sempre que tivermos um objeto em movimento, teremos associada a este movimento certa quantidade de energia que chamamos de cinética. A energia relacionada aos movimentos, ela é chamada de energia cinética, tá? E semelhante ao que a gente fez para o trabalho, também vai existir uma equação quando a gente quiser determinar o valor dessa energia, tá? Então, a energia cinética vai ser calculada relacionando a massa do corpo com a velocidade a partir dessa equação. Eu não vou entrar em detalhes como ela foi deduzida, pois isso vocês já fizeram ou deveriam ter feito lá no ensino médio e não é o objetivo da nossa aula, tá? De biofísica. Aqui eu só quero que vocês saibam que essa energia ela está relacionada ao movimento, certo? Aí, a única coisa que eu quero que vocês saibam é que ela é a energia relacionada ao movimento e que ela pode ser calculada por essa equação e que ela terá as seguintes unidades de medida. M, gente, nós sabemos que é a massa da partícula que está em movimento, né? Então, a massa, a gente viu lá nas primeiras aulas que no sistema internacional ela é medida em quilogramas, tá? V é a velocidade com que a partícula se move. E nós vimos que a velocidade é calculada por metros por segundo. Se nós colocarmos essas unidades aqui na equação, nós teremos que a energia cinética será quilogramas vezes. Qual é a unidade de medida da velocidade? Metros por segundo, que está tudo ao quadrado, né? Então, vai ser metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E toda essa unidade aqui também é chamado, gente, de joule, tá? Representado por J maiúsculo. Isso quer dizer o quê? Que o trabalho, né, que nós vimos antes, tem a mesma unidade de medida da energia mecânica do sistema, certo? Lembrando que a energia cinética é a soma da energia pertence, né? Na realidade, pertence à energia mecânica, né? Se a gente somar esse valor com a energia potencial, automaticamente nós temos o valor da energia cinética. E tudo isso é o trabalho que foi realizado pelo sistema, ok? Número 2, energia potencial. A energia potencial é um tipo de energia armazenada nos corpos adquiridos por eles na iminência de entrar em movimento. Vamos ver se a gente entendeu. Vejam essa imagem. Aqui vemos uma pessoa na iminência de entrar em movimento. Neste momento, a energia armazenada no corpo, ela recebe o nome de energia potencial. Esse tipo de energia, gente, ele pode ser de dois tipos, tá? Ela pode se chamar de energia potencial gravitacional, tá? E para a gente entender como é que funciona essa energia potencial gravitacional, temos essa imagem de uma criança pulando num trampolim, tá? Nesse momento da foto, essa criança ela está parada no ponto mais alto ali, né, acima do trampolim. Neste momento, ela não tem energia cinética porque ela está parada, tá?
mas ela encontra-se na iminência da queda. Isso acontece em milionésimos de segundo. Tá? Esta energia que o corpo acumula antes de uma queda é chamada de energia potencial. E todos nós apresentamos essa energia. Digamos que a gente, quando dorme à noite, né, a gente está armazenando energia. Então, aquela energia que está lá é uma energia potencial, certo? E depois, quando a gente acorda, ela vai se transformar em outro tipo de energia, tá? Bom, a energia potencial, ela pode ser calculada de duas maneiras, tá? Se a gente estiver sobre certa altura, que é este o nosso caso, nós temos uma energia potencial gravitacional, tá? Porque o corpo tem essa energia na iminência de entrar em movimento. Essa energia é calculada pela equação, que leva em consideração a massa, a gravidade e a altura que esse corpo se apresenta em relação ao Sol. Então, esse EPG é a energia potencial gravitacional, o M é a massa do corpo, o G é a aceleração da gravidade, né? Que na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e o H é a altura que esse corpo se apresenta do Sol, tá? Unidade no sistema internacional, né? Unidade no sistema internacional, creio que a gente já sabe, mas não custa, né, a gente dar uma relembradinha, tá? Aqui a gente tem a massa, se a gente fosse colocar a equação aqui do ladinho, né, a massa é medida em quilogramas, o G é a aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado, e o H, né, é uma altura que também é medido em metros, certo? Tudo isso aqui dá os joules, o mesmo joules anterior, certo? Que é a nossa unidade de medida para a energia potencial gravitacional. Número 2, a energia potencial elástica, tá? Que é o tipo 2. E para entender ele, agora a gente está vendo um homem se exercitando com uma bola e um elástico. Então, à medida que ele chuta a bola, o elástico se distende e logo depois ele volta à sua posição inicial. Enquanto ele chuta a bola, o elástico vai executar um movimento de ida e de volta. Então, o que vai acontecer? Enquanto ela está distendida, a mola está estendida, né? Ela fica na iminência do movimento e ela também terá uma energia potencial. Só que agora essa energia potencial ela é elástica, porque o corpo sofre uma distensão, né? Ele se espicha, um alongamento, tá? Essa energia potencial elástica, tá? Ela pode ser calculada a partir da equação, tá? Energia potencial elástica pode ser calculado por K vezes x ao quadrado sobre 2, tá? Esse EP é a energia potencial elástica. Esse x, vamos colocar indo pelo mais fácil, né? É o quanto a mola se distende, tá? Então, é o comprimento da mola, tá? E o K é uma constante que vai dizer o quanto essa mola vai se distender, porque ela pode se distender. Vamos imaginar assim, gente, ó. Vamos subir só aqui. Ela pode se distender um monte, tá? Vamos imaginar que aqui está o chão, aqui tem uma parede, aqui está o bloquinho, aqui é a mola, né? Ela pode se distender um monte,
tá? Eu posso vir aqui, faço uma força elástica, né, e empurro essa mola, ela pode se distender todo esse pedaço que vai daqui até aqui. Aqui vai estar o nosso X, né? Ou ela pode se distender, deixa eu ver se vai aparecer, aqui embaixo, né? Um pouco menos, né? Aqui eu tenho, aqui é o X1, digamos, né? Aqui é o nosso X2, tá? O que vai dizer o quanto essa minha mola distende é o valor de K, tá? Então, é ele que vai dizer se ela vai distender muito ou se ela vai distender um pouco menos, tá? Esse K, como a gente comentou, ele depende da mola. Então, ele é um valor que vai mudar dependendo da situação. Por isso que ele é chamado de constante elástica. Tá? Unidades de medida. O comprimento é um comprimento, é uma distância. Então, ele é medido em metros. E essa constante da mola, ela depende da força aplicada e do quanto ela vai se distender. Então, ela é dada em newtons por metro. Tá? Essa unidade aqui, se a gente colocar aqui na equação, ó, vai ficar newtons dividido por metro vezes metro ao quadrado, né? Porque é x ao quadrado. E por incrível que pareça, gente, essa unidade de medida aqui é chamada de joules também. Então, a unidade de medida da energia potencial elástica também é o joules. Resumindo, então, um avião em movimento é um bom exemplo de um corpo com energia mecânica. Ele apresenta energia cinética, pois está em movimento, e apresenta energia potencial, pois está a certa altura do solo. Tá? Em sistemas que a gente pode chamar de ideais, a energia mecânica se conserva. Ou seja, a energia mecânica que o corpo apresenta no início do movimento é a mesma que um corpo apresenta no final do movimento. É como se o avião fosse e voltasse e a energia fosse conservada. Tá? Vamos ver mais alguns exemplos sobre isso? Agora, nessa imagem, né, o atleta está fazendo um salto com vara. Se o sistema fosse ideal, ou seja, se não houvesse ar na forma de vento, né, toda a energia mecânica inicial é transformada em movimento e ao final desse movimento, essa energia ela é conservada. Mas, como vocês devem imaginar, né, nos sistemas reais isso não acontece, tá, gente? Como dito anteriormente, né, na vida real, durante o movimento vai existir o ar. O ar ele é um atrito e este atrito ele influencia na quantidade de energia presente nos corpos. Esses componentes vão fazer com que a energia seja perdida. Fisicamente, a gente diz que a energia é perdida na forma de trabalho. E nesse caso, a energia final não é igual à energia inicial do sistema. Bom, vocês podem estar se perguntando até aqui, né? Esse tipo de energia, a energia mecânica, ela é utilizada na fisioterapia? Bom, a resposta para essa pergunta é sim. A energia mecânica criada pelas mãos de um fisioterapeuta, por exemplo, ela move-se para aplicar uma força que pode alongar, dobrar ou comprimir pele, músculos, ligamentos e assim por diante. A estrutura alongada, ou dobrada, ou comprimida, ela possui energia potencial, que pode ser liberado quando a força é removida. Vamos ver algumas aplicações dessa energia mecânica na fisioterapia? Bom, 3 técnicas que envolvem a energia mecânica podem ser utilizadas, a gente vai ter conhecimento na aula de hoje. A primeira técnica são as técnicas de massagem. Tá? O que acontece nas técnicas de massagem? Os movimentos de compressão, tração, estiramento, pressão, fricção exercem efeitos mecânicos nos tecidos. O efeito principal da massagem vai consistir em produzir estimulação mecânica dos tecidos
por meio de pressão e estiramento ritmicamente aplicados. Já as técnicas de tração, elas são definidas como uma tensão de puxar aplicada a um segmento do corpo, certo? E finalmente, no número 3, que seria uma compressão intermitente, são aparelhos que envolvem as pernas e que, ao se insuflar de ar de forma intermitente, vai comprimir as panturrilhas, diminuindo assim a êxtase sanguínea e, consequentemente, o risco da formação de trombose no local. Bom, vamos entender quais componentes compõem o tecido muscular e as articulações? Bom, o tecido muscular e as articulações possuem componentes que podem ser chamados de elásticos, plásticos e inextensíveis. Vamos começar o que seria a elasticidade, né? Ela é característica do tecido elástico, que permite fazer com que ele absorva energia, deformando-se dentro da amplitude elástica, à medida que o trabalho está sendo realizado, tá? Sendo que neste caso a deformação observada ela deve regredir completamente, devolvendo ao tecido seu tamanho e forma original quando a carga é liberada, tá? Desde que a sobrecarga não seja mantida por certo tempo. A gente pode pensar, né, mas quais são os componentes que vão sofrer alongamento no corpo humano? Bom, os componentes elásticos, eles são os que, submetidos ao alongamento, eles retornam à sua forma original após o relaxamento da musculatura. E você deve estar se perguntando ainda, né? E quem são eles? Bom, os componentes que sofrem alongamento, eles são os miofilamentos. Eles representam os elementos contráteis fundamentais e o tecido conjuntivo, que é disposto tanto em séries como em paralelo com as fibras musculares, tá? Os tecidos moles, eles podem restringir a mobilidade articular, que podem restringir, né, a mobilidade articular são os músculos, tecido conectivo e pele. Cada um tem qualidades próprias que vão afetar a sua extensibilidade, ou seja, capacidades que eles têm de alongarem-se. Quando procedimentos de alongamento são aplicados a esses tecidos moles, a velocidade, a intensidade, a duração da força de alongamento irão afetar a resposta dos diferentes tecidos, tipos de tecido, tá? Tanto as características mecânicas dos tecidos contráteis e não contráteis, quanto as propriedades neurofisiológicas do tecido, afetam o alongamento desse tecido mole. E a plasticidade, o que seria? Bom, os componentes plásticos, eles são aqueles que não retornam à sua forma original, diferente dos elásticos, né, depois de cessado o alongamento. E eles são divididos basicamente em mitocôndrias, retículo endoplasmático e sistema tubular, e ligamentos e disco intervertebral. Vocês vão ver isso com mais tranquilidade nas disciplinas de fisioterapia, certo? Disciplinas próprias do curso de vocês. Finalmente temos a fratura. Ela é utilizada para designar qualquer tipo de lesão mecânica produzida no osso. Essa lesão ela pode ir desde uma pequena trinca sem deslocamento até o rompimento completo e o esmagamento de todo um osso, tá? Embora algumas fraturas sejam tão pequenas que não são detectadas por radiografias, né? Outros são tão grandes que sua presença se evidencia só de olhar, né? Pela deformação própria do membro. Essas fraturas elas podem ter vários motivos, elas podem ser causadas por quedas, entorses, traumas diretos e indiretos. E os principais sintomas de sua ocorrência são dores intensas que vão aumentar com o movimento, edema do ponto fraturado, deformidade no contorno, dificuldade de movimento, posição anormal do membro, sensação de crepitação e mobilidade insólita. E como é que a gente cura uma fratura? Para quem já sofreu, mesmo quem não sofreu, todo mundo sabe, né? Que a gente aplica uma atenção para que seja estimulada uma resposta adaptativa do organismo. E o uso desses recursos são recursos terapêuticos, eles não aceleram o processo de cicatrização da lesão.
ela apenas apresenta uma tentativa de proporcionar um ambiente ideal para que a reparação da lesão ela realmente aconteça. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que essa aula tenha sido clara. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de me contatar, certo? Até a próxima aula.